Bom dia a todos. Hoje nós estamos na nossa terceira live com o Dr. Augusto Cury. Vamos chamar o Dr. Augusto já para integrar aqui a nossa sala de conversa. Uma conversa que vai ser bastante produtiva nesse tempo de isolamento social, e ele vai dar dicas de como nos comportarmos, de como gerir nossas emoções nesse momento, no enfrentamento à Covid. E o Dr. Augusto, ele é um conhecido da magistratura, ele tem trabalhado em alguns projetos com a Associação dos Magistrados Brasileiros, em apoio ao Conselho Nacional de Justiça. E hoje a nossa conversa vai ser bastante bacana, bastante leve, e eu acho que ela se aplica a todas as pessoas que estão nesse momento em isolamento social em suas casas. Vou chamar o Dr. Augusto para integrar a nossa conversa. Vamos ver que ele deve estar se preparando para entrar conosco. Doutor Augusto? Oi, Opa! Que alegria! tudo bem? Bom dia, doutor Augusto. Muito obrigada por você estar conosco hoje, conversando aí com magistrados brasileiros e com toda a sociedade que está nos ouvindo aí nesse momento de confinamento. Eu estava dizendo para as pessoas que entraram que o senhor é um amigo da magistratura, tem trabalhado conosco em alguns projetos, desde a gestão do presidente Jaime. A gente enfrenta dentro da magistratura algumas mazelas mentais, alguns casos graves de suicídio, e o senhor tem trabalhado conosco, ofereceu um programa que nós enviamos a todos os magistrados brasileiros, aos milhares de magistrados brasileiros, através do link. Ontem mesmo, só com a propaganda da nossa conversa, do nosso talk hoje, eu recebi várias mensagens me pedindo os links de novo, gente que quer repetir, e alguns parlamentares também, amigos, que viram nas nossas redes sociais, me disseram que, inclusive, fazem cursos com o senhor para gerir emoções, gerir pessoas. Então, quer dizer, o senhor é uma pessoa conhecidíssima e queridíssima no nosso mundo. Então, bem-vindo à nossa conversa. É um momento muito importante de ouvi-lo. A gente tem trabalhado com alguns técnicos para ajudar os magistrados brasileiros a julgar os seus casos, mas eu acho que mais importante é que nós estejamos bem conosco, né, para a gente enfrentar esse momento difícil. Queria dizer para o doutor que a Justiça, desde o primeiro dia de declaração de pandemia, não parou nem um minuto. Então, os magistrados estão trabalhando de forma remota em suas residências ou de forma presencial nos plantões extraordinários, que são aqueles que são destinados a resolver os casos da Covid, e o plantão ordinário, que é aquele plantão que a gente faz nos finais de semana para atender todas as urgências da sociedade. Então, mais do que nunca, é muito importante, nós que ainda estamos em atividade, ouvir o seu treinamento, as suas palavras, para que a gente possa sair desse momento. Eu ontem mesmo enviei uma mensagem de Páscoa, que a gente saia desse momento tão difícil melhor do que nós entramos. Eu acredito muito no ser humano, eu sei que o senhor também é um entusiasta do ser humano, é uma pessoa que, além de best-seller, eu acho que essa não é a sua melhor característica. Sua melhor característica é que o senhor é um ser humano de alma generosa, e o senhor nos ensina a nos tornarmos generosos conosco e com as pessoas. Então, eu gostaria de agradecer muito mais uma vez, te transferir a palavra, porque as pessoas querem te ouvir, e que você já comece a falar como que a gente trabalha a gestão da emoção nesse momento de Covid-19.
Bom, em primeiro lugar, doutora Renata, é uma honra estar falando no Instagram dos magistrados do Brasil. Eu, de fato, tenho um carinho muito grande pela AMB, Associação de Magistrados, desde a época do doutor Jaime, que se tornou um amigo, e você, que se tornou uma amiga. Tem centenas de magistrados que têm um contato mais estreito e também um carinho muito especial, até porque vocês são uma espécie de heróis anônimos. Parece que os magistrados não passam por dores, estresse, por perdas, parece que não esgotam o seu cérebro, eles têm uma posição relevante na sociedade para julgar os mais diversos processos, mas a mente é como um fórum. Se nós não protegermos a nossa mente contra os ataques dos pensamentos perturbadores, contra os processos mentais, contra os cárceres mentais e emocionais, a nossa vida pode simplesmente se tornar um inferno emocional, entendeu? Aliás, tão preocupado com isso que eu escrevi um livro chamado Solução Pacífica de Conflitos e convidei vários ilustres juristas para participarem deste livro, com seus capítulos, com a sua experiência, como o Dr. Kazuo Watanabe, inclusive o Dr. Pontel, que é o secretário nacional de Justiça atualmente, o Dr. Luiz Felipe Salomão, e Reinaldo, Dr. Reinaldo também, que é ministro do STJ, e vários outros, para mostrar a preocupação que eu tenho com a magistratura. Há mais de 100 milhões de processos para cerca de 20 mil juízes. É insuportável. Não é possível preservar a saúde emocional com um trabalho intelectual dantesco como esse. Toda vez que você tem um trabalho com alta carga de tensão, mesmo que você seja uma pessoa que não passou por conflitos na infância, que não teve traumas na adolescência, a sobrecarga por si mesmo ela faz com que nós gastemos mais energia do que 2, 3 ou 10 braçais. E o corpo acorda cansado, fatigado, com dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, às vezes aperto no peito. E tem casos de prurido ou coceira e aumento da pressão sanguínea, que são gritos de alerta do cérebro suplicando, olha, não dá mais. Você ultrapassou todos os limites, você está gastando muito mais energia do que está repondo. Então, os sintomas psicossomáticos são gritos de bilhões de células suplicando para que possamos mudar o nosso estilo de vida. Mas o Homo sapiens, essa única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies, infelizmente não ouve os alertas psicossomáticos, os sintomas do nosso corpo, e por isso continua vivendo a sua história como se eles não fossem abatidos por doenças muito mais graves, entendeu? Então, em primeiro lugar, para gerir a emoção, nós temos que aprender a ouvir não apenas palavras, a ouvir não apenas os meios de comunicação, mas ouvir também os gritos silenciosos do nosso cérebro, que está nos alertando que é impossível continuar desse jeito sem ter graves consequências biopsíquicas. Ouvir é importante. Só que, reitero, o ser humano ele é péssimo para se ouvir. Por isso que, muitas vezes, ele é um escravo dentro de si mesmo e não consegue desatar as algemas que o encarceram. Que bom. Então, a primeira dica nessa gestão da emoção é exatamente a gente ter a capacidade de ouvir. Ouvir os nossos próprios pensamentos e ouvir as pessoas que nos instruem. É isso, doutor Augusto? Exatamente. E vamos falar agora sobre ouvir os sintomas psíquicos. Eu falei de alguns sintomas psicossomáticos. Eu só quero dizer também uma coisa que nos está preocupando muito. Por exemplo, na época em que me formei na Faculdade de Medicina, 1 em 20 pessoas, há 3 décadas, desenvolvia um tumor cancerígeno. Tá? Bom, e nós esperávamos que no século XXI, controlando os fatores exógenos, como tabagismo, alcoolismo, pesticidas, má nutrição, a poluição ambiental, sobrariam os fatores endógenos genéticos. E as estatísticas seriam muito generosas. Nós teríamos, por exemplo, para 40, para 50 pessoas, ou seja, uma pessoa ao longo da vida, 40 desenvolveria um tumor cancerígeno. Só que nós estamos de 1 para 4 e 1 para 5. E eu tenho alertado vários oncologistas que são amigos, que às vezes eu treino,
que se nós não entendermos que a mente humana acelerada, tensa, ansiosa, também interfere na multiplicação das células, porque o câncer é uma célula que quer ser eternamente jovem. O câncer é uma célula que desrespeita a homeostase do organismo. Ela rouba energia e nutrientes e é como se ela fosse um corpo estranho dentro do organismo. Por isso que ela pode levar a consequências mais graves, se não houver tratamento, pode levar à morte. Bom, e de acordo com algumas estatísticas, em 2050 nós vamos ter 1 para 2. 1 em 2 pessoas deve desenvolver um tumor cancerígeno. Então nós temos que nos preocupar não apenas com esses fatores, como eu disse, tabagismo, alcoolismo, pesticidas, mas temos que preocupar como nós estamos gerindo a nossa emoção. Como é que estão os nossos sintomas psicossomáticos? Vou falar alguns deles importantíssimos. Número 1, sofrer por antecipação. Quem sofre por antecipação faz o velório antes do tempo. Adquirir uma espécie de virose mental. Se angustia, se perturba, acaba entrando num estado de asfixia tão grande como se ele estivesse gastando energia para inúmeros braçais. Mas ele não está fazendo exercício físico que justifique. Número 2, ruminar perdas, mágoas e frustrações. Quem rumina o seu passado, as suas dores constantemente, infecta o presente, que é o único lugar, o único tempo em que é possível ser feliz, relaxado e realizado. Ninguém entraria numa casa e iria, ao visitar um amigo, na época que era permitido, fora da quarentena, visitar um casal de amigos, e iria na cozinha e enfiaria a cabeça na lata de lixo. Ninguém faria isso. Isso é um absurdo. Mas se você considerar a mente humana como uma grande casa, nós fazemos exatamente isso conosco. Nós entramos nas janelas traumáticas ou killers e vamos na lata de lixo mental e remoemos aquilo que nós temos de pior. Temos milhares de janelas ou arquivos que deveriam financiar alegria, sonhos, capacidade de acreditar na vida, de superar, de se reinventar. Mas a tendência do ser humano é ancorar o processo de leitura naquilo que é traumático, que é killer, que assassina seu prazer de viver. Por isso que há milhões, há centenas de milhões de pessoas que vivem pessimamente, porque o seu eu, que representa a consciência crítica e a capacidade de escolha, não sabe dar um choque de lucidez no processo de leitura. Então, se alguém ofendeu, as pessoas ruminam a ofensa por dias. Se alguém traiu, a traição se torna uma janela killer, duplo P, ou traumática duplo P, com duplo poder. Poder de ser inesquecível e de ser lida e relida. Consequentemente, há uma ancoragem doentia. E as pessoas ruminam essa traição por meses. Então, o que acontece é que quanto mais as pessoas ruminam, mais um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Doutora Renata, esse fenômeno vai registrando de volta o lixo que nós ruminamos e aumentando o núcleo traumático, formando cárceres mentais que são presídios de segurança máxima. As pessoas não saem daquela redoma. Muitos tentam suicídio ou pensam em suicídio, não é porque eles são suicidas, eles querem matar a vida, querem matar a dor que vem desses arquivos altamente encarcerantes, porque o seu eu não consegue ser líder de si mesmo, o seu eu não consegue se reinventar. Por isso, uma das técnicas é ser um advogado de defesa, usando a metáfora do fórum. No fórum da mente humana, o fórum da justiça, tem um advogado que vai proteger o réu. Se nossa mente não tiver um advogado de defesa que fala para os pensamentos, opa, isso é tolice, é débil, eu não sou escravo dessa ruminação de perdas. A minha paz vale ouro. Se alguém me ofendeu e me rejeitou, eu não vendo a minha paz por nada e por ninguém. Se o nosso eu não faz esse exercício mental, não faz essa higiene mental, é quase impossível adquirir, entre aspas, uma virose, uma infecção mental. Ou seja, nós nos tornamos os nossos piores inimigos. E, sinceramente, doutora Renata, no mundo todo, o ser humano ele não é bom para ser. Ele não sabe proteger a sua mente e gerenciar a sua emoção. Eu tenho dito sempre, aliás, eu falo isso muito nas minhas audiências, eu sou juíza criminal há 22 anos e eu falo muito nas minhas audiências para as vítimas dos crimes que a única coisa que ninguém pode tirar da gente é a nossa paz interior. Então, por mais que a gente passe por um processo traumático,
Eu falo isso muito para as pessoas. A gente tem que aprender a superar e retomar aquele sentimento de paz que é todo nosso. Deus nos deu isso e a gente tem que preservar, como o senhor disse, como um advogado de defesa. Nessa linha mesmo do que o senhor está dizendo, de preservação, de nós sabermos lidar com essas questões negativas do mundo exterior, até que ponto o aprofundamento, a leitura de todas essas questões relativas aos medicamentos de combate ao Covid, números de mortes no mundo, até que ponto essas informações muito digeridas por nós que estamos em casa, em isolamento, podem aprofundar esse processo de tédio, de solidão e de insegurança nesse momento, doutor Augusto? Uma excelente pergunta. Bom, a ignorância é péssima. Não se informar é se tornar alguém incapaz de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Agora, o outro lado, se informar demais, como você disse, sem responsabilidade, engolindo, sem digerir de maneira sóbria e serena e sábia as informações, faz com que o excesso de dados, o excesso de conhecimento, seja registrado pelo fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro que eu citei há pouco, registro automático da memória, entulhando, asfixiando uma área muito nobre da psique humana, que eu chamo de memória de uso contínuo, que representa 2 a 3% de todo o portfólio da nossa memória que nós adquirimos desde a aurora da vida fetal. Esses 2 a 3%, metaforicamente, corresponde ao centro de uma cidade. Veja, antes dessa quarentena, todos nós tínhamos o nosso centro. Você tinha as lojas que frequentavam, os supermercados, teatro, cinema e assim por diante. O ser humano não frequenta toda a cidade, ele frequenta aquilo que é o seu centro. Mesmo nas comunidades periféricas, cada um tem seu centro. Bom, o nosso centro ele é muito importante e urbanizá-lo é fundamental. E arejá-lo e oxigená-lo é muito importante. Só que o biógrafo do cérebro, quando nós nos informamos excessivamente, sem dar um choque de lucidez nas informações, e sem também, paralelamente, contemplar o belo, aprender a valorizar a vida, sabe, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aprender a baixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Ou seja, se nós não aprendemos a desenvolver uma pauta inteligente, serena, rica, contemplativa, nós só vamos entulhando com informações destrutivas, negativas, aterradoras, e vamos desertificando a MUC, o centro de circulação do eu. Consequentemente, nós aceleramos a construção de pensamentos numa velocidade nunca antes vista, porque não é mais 2% que ele ocupa. A MUC, memória de uso contínuo, acaba ocupando, às vezes, 10, 15 ou mais por cento. O processo de leitura, ele entra num frenesi sem precedente e desenvolve uma síndrome chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, que é uma síndrome que eu descobri, descrevi e que eu estou denunciando em mais de 70 países, que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Nós alteramos o ritmo de construção de pensamentos numa velocidade jamais vista. Já era real antes do Covid-19, já era real por causa da intoxicação digital. Uma criança de 7 anos de idade, ela tem hoje mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma criança de 9 ou 10 anos, mais informações que Um problema de áudio. Deu um probleminha no meu áudio, doutor Augusto. Mas o senhor quer completar? Eu quero completar. Então, eu não sei se vocês ouviram que o excesso de informação ele pode provocar síndrome do pensamento acelerado. Ouviram? Isso Sim. mexe na caixa preta do funcionamento e acelera a mente, gerando toda essa sintomatologia que eu te falei. Dores de cabeça, dores musculares, acordar cansado, sofrimento por antecipação, dificuldade de se colocar no lugar do outro. E, além disso, déficit de concentração, déficit de memória e dificuldade de conviver com pessoas lentas.
há milhares de magistrados no mundo que não conseguem conviver com pessoas lentas, porque o ritmo deles de construção de pensamentos é tão alto pelo excesso de processo. E agora, milhões, centenas de milhões, pelo excesso de dados pelo Covid e também pela intoxicação digital. As pessoas ficam o dia todo no celular. Todo esse excesso de dados faz com que o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, dispare milhares de vezes por dia, centenas de milhares, abre milhares e milhares de janelas com milhões de dados, e a âncora, que é o terceiro fenômeno, começa a dançar pelo córtex cerebral, MOOC, memória de uso contínuo, gerando uma ansiedade gravíssima que nós nunca tínhamos visto. Só em tempos de guerras, um grupo de pessoas. Dificuldade de conviver com pessoas lentas. Não é que as pessoas sejam lentas, é que nós somos acelerados demais. E toda pessoa acelerada, doutora Renata, ama agitar os outros. Não gosta de ver ninguém calminhos, falando devagar, comendo devagar. Ah, meu filho está com um problema. Meu marido é devagar demais. Ou minha esposa é muito tranquila. Então, na verdade, as pessoas diminuíram o limiar para suportar frustrações, porque o ritmo delas de construção de pensamentos faz com que elas aumentem o nível de expectativa para que os outros também tenham o seu mesmo ritmo, e isso é péssimo. Cada ser humano tem seu ritmo de construção de pensamentos, tem sua cognição e a sua capacidade de construção de raciocínio, e cada um ao seu modo pode brilhar, desde que nós respeitemos a individualidade de quem nós amamos e de quem trabalha conosco. Muito bom, respeitar, né? Respeitar os nossos limites. Doutor Augusto, mensagem positiva, o que nós podemos tirar? A gente sabe que o isolamento, né, o distanciamento, para usar um termo que o senhor usa, o distanciamento social, ele gera uma angústia, gera uma tristeza por nós não podermos estar com os nossos amigos, com os nossos familiares. Mas tem algo de positivo acontecendo nesse momento? Tem. Se nosso eu, que representa a capacidade de escolha e consciência crítica, fazer escolhas corretas. Mas todas as escolhas têm perdas. Quem quer ganhar o essencial tem de perder o trivial. Não há nenhuma grande escolha que não acompanhe algumas perdas para que possamos tirar alguns obstáculos do caminho. De um modo geral, todo confinamento ele é estressante. Uma pessoa que fica no hospital porque fez uma cirurgia, uma pessoa que está numa UTI, uma pessoa que, por exemplo, sofreu um trauma e está na sua casa. Enfim, o confinamento ele estressa porque nós precisamos ter contato com a natureza, com os ambientes, para abrir janelas da memória, para oxigenar a capacidade de pensar. Porque se nós ficamos confinados, como os encarcerados também nos presídios, a tendência é fazer a leitura das janelas mais traumáticas. Por isso que nos presídios até desenvolvemos o programa Free Mind, para que se aplique lá, para que aqueles encarcerados aprendam a desencarcerar a sua mente, para que aquilo lá não se torne uma escola do crime, para que eles aprendam a desenvolver pensamentos saudáveis, capacidade de se reinventar, consciência crítica dos seus comportamentos violentos que traumatizaram a sociedade. Assim eles podem sair desse encarceramento seres humanos melhores. Mas se deixarmos apenas o confinamento como punição para que eles modulem ou se reciclem, isso não é suficiente. Essa é uma das críticas minhas, onde há 10 milhões de encarcerados no mundo, principalmente nas grandes sociedades. O Brasil ocupa o terceiro lugar e não se dá programa de gestão da emoção internamente. Onde nós temos feito tem sido fantástico, espetacular, tá certo? Os ensaios que nós já temos feito. Agora, vamos voltar para o Covid. Essa quarentena pegou todo mundo completamente desprevenido. Imagine que as pessoas não eram nem carros, metaforicamente, andando. Elas eram como aeronaves mentais. A mente pensava tanto, desenhava tantos personagens, tantas expectativas. As pessoas estavam tão agitadas. Quando veio o confinamento, você tirou um avião que estava voando e estacionou no pátio. A tendência é expandir o tédio numa situação tão dramática que pode expandir, inclusive, o desprazer de viver e até
humor depressivo e tentativa de suicídios, entendeu? Porque as pessoas não sabem viajar para dentro de si mesmo. Tá bom, a minha aeronave não está viajando pelas cidades, pelo país, mas eu posso viajar para o mais complexo de todos os planetas, o planeta mente. Eu posso penetrar em camadas dentro de mim que eu nunca penetrei. Por exemplo, eu posso me tornar um artista plástico, desenhar com lápis de cor. Eu posso me tornar alguém que aprende um instrumento, ou então eu posso me tornar um pai que faz toda a diferença na relação com os meus filhos, por exemplo, perguntando: filhos, aonde o papai errou e não soube? Quais são os seus pesadelos e os seus sonhos? Ou um casal fala um para o outro: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Quais são as suas crises? Que medo você tem? Como nós podemos reacender as chamas do nosso amor? E também, pais e filhos, aprender a ver um charme nos defeitos suportáveis. Existem alguns defeitos que são intoleráveis, são estruturais. Violência, agressividade, abusos, são intoleráveis. Mas mais de 95% dos nossos defeitos não são essenciais e estruturais, são colaterais, são maneirismo. Um gosta do ar-condicionado numa temperatura, outro. Um gosta de mais sal, menos sal. Ele coloca a toalha molhada em cima da cama, ela vai pentear o cabelo e deixa o cabelo em cima do espelho. Nós temos que aprender a dar risadas, a brincar uns com os outros. Temos de aprender a abraçar quem nós amamos e festejá-los como as nossas verdadeiras celebridades. Isso pode nos fazer sair da quarentena e desse caos do Covid-19 ou coronavírus muito melhores, como pais, como maridos, como esposas, como filhos, como seres humanos. Muito obrigada, é verdade, é uma oportunidade também. A gente tem que aprender na adversidade a observar as oportunidades que a vida nos dá. Doutor Augusto, a gente está vivendo especificamente nesses 2 dias um conflito entre as autoridades, o que dizem as autoridades sanitárias e o que dizem as autoridades públicas, né, nos estados, municípios. Eu gostaria que o senhor externasse sua opinião, se possível, a quem nós devemos acreditar, quem nós devemos seguir. Bom, vejam bem, governos como o brasileiro, como o da Holanda e de outros países estão preocupados com a questão econômica junto com a questão viral, a virose. A questão econômica é importante, mas a virose nessa situação é mais importante. Porque se o sistema de saúde colapsar, vai ter que haver escolhas. Quem se vai escolher para ir num respirador com pressão negativa? E não existe tantos respiradores assim nas UTIs. Então, o que deveria ter sido feito e nós temos a chance de fazer, é fazer uma quarentena séria, mas não como está ocorrendo, apenas parte da população. Claro, os serviços essenciais precisam de estar abertos, como supermercados, farmácias e assim postos de gasolinas. 3, 4 semanas, todo mundo, de maneira séria, todo mundo educado, inclusive pais e filhos usarem máscaras ou manter o distanciamento dentro de casa, porque tem milhares de jovens que já estão contaminados e não sabem, e não apresentaram sintomas, estão contaminando os mais velhos, os seus pais. Então, faltou uma educação, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, para aqueles que estão em quarentena também manterem um distanciamento social. Para você ter uma ideia, eu sei de casos que há 2 ou 3 semanas os filhos ficaram isolados, o filho comeu no garfo do pai, pegaram alimentos do prato do pai e eles se contaminaram. O pai se contaminou, quase morreu, e os filhos também. Então, tem de fazer quarentena, mas tem de haver educação para aqueles que estão dentro de casa também lavarem as suas mãos, também se protegerem. Na Itália, se fez a quarentena, mas não se educou adequadamente. Na Espanha também. Então, houve milhares, dezenas de milhares de contaminação endógena dentro das suas próprias casas. Esse é um grande problema. Se todo mundo fizer uma quarentena horizontal,
breve, todo mundo responsavelmente, em 4 semanas, nós vamos ver a curva de crescimento diminuir, de contágio e também de pessoas que necessitam de internação e em destaque necessitam de UTI. Só que, infelizmente, o ser humano, inclusive nos Estados Unidos, milhões de pessoas não acreditam que isso é algo tão sério, porque o inimigo que você não vê não é monstruoso, entendeu? E as pessoas não conseguem, portanto, ter a dimensão da gravidade. E 4,5% de mortes, como está ocorrendo no Brasil, e 10% a 11% na Espanha e na Itália, é um número muito alto. Na França, também é um número muito alto. Então, se fizermos de maneira inteligente essa quarentena, ouvindo as autoridades sanitárias nessa fase, para depois relaxarmos numa segunda fase com uma quarentena vertical, aí nós podemos diminuir a dramaticidade da crise econômica. Mas nós temos que ter um coração, nós temos que ter uma visão, nós temos que ter uma paixão, a sociedade brasileira. Não é partido A, não é partido B, não é esquerda, não é direita, não é grupo de comunicação A, grupo de comunicação B. Nós somos uma espécie, uma família. E deveríamos ser responsavelmente todos por essa sociedade. Portanto, eu acho que tem que haver um equilíbrio muito grande nessa quarentena, educação interna, para depois, no segundo momento, haver um relaxamento com a quarentena vertical, entendeu? Muito obrigada, doutor Augusto. A gente tem um tema que é muito recorrente, que preocupa muito os magistrados brasileiros. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com a nossa diretoria MB Mulheres para pensar em alguns mecanismos com relação ao recrudescimento, ao aumento da violência doméstica nesse período do isolamento, da quarentena. Os números são assustadores, houve um aumento exponencial e nós precisamos criar acessos para essas mulheres que são vítimas de chegar essa denúncia à autoridade competente. Então, nós estamos pensando numa campanha de sinais, como a gente não tem a veiculação normal, ordinária, né, de buscar a unidade policial ou chamar a polícia em casa, a gente está pensando numa campanha aí nacional. Já estamos em fase final para isso. E juntar essas pontas, né, a denúncia com quem deve receber a denúncia. O senhor tem alguma mensagem, alguma dica para essas mulheres que estão nesse processo de violência doméstica? Olha, tenho e quero dizer que estou preocupadíssimo com isso. Inclusive, a secretária nacional da Mulher, dos Direitos da Mulher, me ligou. Eles vão ter também, gratuitamente, um programa que todos os magistrados e todos os colaboradores dos fóruns e da Justiça terão, que é o programa Combatendo a Ansiedade, que é um programa de gestão da emoção, 100% online. Agora, pela minha renúncia dos direitos autorais, é 100% gratuito. Então, e a Polícia Federal, a diretoria da Polícia Federal encampou o programa Combatendo a Ansiedade e para todos os 15 mil policiais, delegados e vários profissionais da PF, nas várias superintendências, e hospedou na sua plataforma digital e disponibilizou também para todas as instituições. Então, a Secretaria Nacional da Mulher vai se apropriar desse curso para que as mulheres, nos seus celulares, para que elas possam, através das suas TVs, enfim, ter acesso ao programa Combatendo a Ansiedade. Quero te dizer que quando você acelera a mente, quando você aumenta a agitação mental, quando você confia nas pessoas, há uma tendência de abaixar o limiar para suportar contrariedades. Por isso, há uma tendência de aumentar a curva da violência. Isso é muito triste, não apenas contra a mulher, mas contra as crianças. Eu suplico para os pais, neste momento, para aumentar a curva de tolerância, eles têm de aprender a fazer a oração dos sábios num foco de tensão. Quando alguém me ofende, a minha paz vale ouro, o resto é pouco significativo. Se eu reajo pela pauta, bateu, levou. Se as mulheres reagem pela pauta, bateu, levou. Também os homens, isso vai registrando o nível de estresse
e, consequentemente, um ou outro vai desenvolver uma agenda neurótica, necessidade neurótica de ganhar a discussão e não o coração. Então, a oração dos sábios, o silêncio num foco de atenção é importante. Número 2, aprender a elogiar antes de criticar. Toda pessoa que está num foco de atenção, lembre-se, detonou o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, antes do eu. Esse é o primeiro ato do teatro mental que ocorre em frações de segundos. Detona o gatilho, abre uma janela killer ou traumática que tem a agressividade, a tensão, a necessidade neurótica de poder. A âncora vem e fecha o circuito. É o terceiro fenômeno. Então, como é que nós abrimos a âncora? Se nós elogiarmos uma pessoa tensa, ansiosa e que errou, antes de apontar o erro, você desbloqueia o mecanismo inconsciente. Por exemplo, olha, eu admiro muito você. Você é uma pessoa muito inteligente. Agora, pense no seu comportamento. Pequenos elogios fazem com que mecanismos bastidores mentais desatam, fazendo que oxigene a capacidade do agressor para que ele mude a sua atitude. E nós deveríamos mudar a agenda na humanidade. A era da humanidade, que é uma das minhas críticas a Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, a todas as grandes universidades, que ensina milhões de dados técnicos, mas ensino eu ser gestor da mente humana, que não entende que temos que mudar a era da informação para a era do eu como gestor da mente humana, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Nós deveríamos todos os dias elogiar 3 vezes por dia quem nós amamos. É um exercício. Amor, doutora Renata, e todos os magistrados, e todos aqueles que estamos ouvindo, amor não é um pacote dado, eu tenho, eu não tenho. Amor é atitude, amor é desenvolvimento, o amor cresce, o amor se asfixia. Se todos os dias nós elogiarmos as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas não correspondam às nossas expectativas, nós vamos irrigar com janelas light. Vai detonar o gatilho, o fenômeno RAM vai registrar aquele elogio, vai produzir janelas light que vão neutralizar a agressividade dos filhos, do parceiro ou da parceira. E a violência contra a mulher, ela pode diminuir muito. Claro, nós temos que ter todas as possibilidades delas denunciarem. Ninguém deve, em hipótese alguma, submeter a qualquer tipo de violência. Mas o eu pode ser treinado a fazer com que pessoas que sejam muito violentas aprendam a libertar a criança que está dentro deles, afetiva. Que o monstro possa libertar a fera, que a fera possa libertar a bela. Ou seja, usando essa metáfora, pode se libertar pelo menos algumas atitudes altruístas. Eu já fiz isso demais, com mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. Por exemplo, eu me lembro de um psicopata, um sujeito agressivo, intolerante. Eu tratei da esposa dele, ela estava melhorando muito, e ele ficou sabendo que ela estava muito mais segura, mais inteligente, não submetendo mais ao seu cárcere, e ele pesquisou onde ela estava indo, viu que saiu do meu consultório, deixou ela sair, entrou, bateu a porta, sentou, puxou um revólver e falou assim: eu mato quem passa pelo meu caminho, e mato até os meus filhos se forem necessário. O que podemos fazer diante de uma pessoa tão violenta? Se eu falasse bem da esposa, provavelmente eu não estaria vivo. Se eu criticasse ele, provavelmente ele atiraria. Então, o que eu fiz? Eu falei: como é que pode uma pessoa tão inteligente como o senhor, tão capaz como o senhor, precisar de uma arma para expressar as suas ideias? Eu elogiei a capacidade intelectual daquele homem e, ao mesmo tempo, mostrei que aquela arma não significava nada perante a sua capacidade de inteligência se ele a libertasse. Sabe o que aconteceu? Ele aguardou imediatamente e começou a chorar como criança. E a partir daí, eu também tratei dele, tratei do casal, e eles deram um salto sem precedente. E eu falei sobre isso quando eu treinei a liderança da Polícia Federal. Eu falei: vocês da Polícia Federal têm treinamentos notáveis, é uma das melhores polícias do mundo.
mas eu vou ensinar algumas técnicas com muita humildade de gestão da emoção. Eu lembro até que o doutor Daiello me abraçou e falou, olha, muito obrigado pelo que você fez pela Polícia Federal. Enfim, eu quero dizer que é possível, mesmo num foco de tensão, desarmar pelo menos uma boa parte do agressor, se nós não comprarmos a sua agressividade e nem nos intimidarmos. Se nós elogiarmos, exaltarmos a pessoa que está naquele momento em um foco de tensão. Tal qual o mestre dos mestres fez quando Judas Iscariotes o traiu. Ele falou, amigo, por que você está aqui? Ele exaltou o traidor. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E fez uma pergunta levando o método socrático a níveis que nem Sócrates jamais imaginou. Fez uma pergunta. Por que você está aqui? Ele sabia porque ele estava lá. O que aconteceu? Judas atirou as moedas de prata e quase se torna um dos grandes pensadores. Mas, infelizmente, no caminho, detonou o gatilho, abriu uma janela killer, o sentimento de culpa atroz asfixiou a sua memória e ele se tornou predador de si mesmo. Mas quase o seu mestre, o seu professor, independente de uma religião, quase o seu professor o resgata para que ele se torne um pensador. Muito bom. No outro dia, ouvi uma frase que é muito verdadeira. A melhor definição do amor é o exercício do amor, né, professor? Então, eu acho que a gente exercitar o amor é o mais importante. E a gente exercita o amor com gestos de solidariedade, com abraços, com um pouco de atenção. Nesse momento do confinamento, é tão importante isso, o olhar que a gente não tem por conta da correria do dia a dia. Isso é um gesto de amor, né? Pensar, o que você está precisando agora? Posso te ajudar em alguma coisa? Então, sensacional a sua fala. E fazer pequenos elogios. Tem pais que nunca elogiaram os seus filhos. Eles acham que elogiá-los vão deixá-los irresponsáveis. Pais, celebrem acertos. Plantem janelas light, que elas neutralizarão as janelas killers. E, consequentemente, a irritabilidade, a impulsividade, a agressividade e o egoísmo do seu filho vai sendo reciclado. Casais, por favor, aprendam a aplaudir ele ou ela, é sua celebridade. Não são os atores ou atrizes de Hollywood. É ele ou ela com todos os seus defeitos, porque nós somos imperfeitos, convivendo com pessoas imperfeitas. E quem é um apontador de falhas está apto para consertar máquinas, mas não para construir belas histórias de amor. Muito bom. Doutor Augusto, o senhor projetou para nós, magistrados, um curso, muito por conta dos grandes casos de suicídio que a gente teve praticamente nos 2 últimos anos, e algumas doenças mentais também que apareceram, algumas angústias da vida. E aí o senhor preparou um curso Você é Insubstituível, né? Esse curso está disponibilizado, eu faço aqui uma lembrança a todos os milhares de magistrados brasileiros, aos 18 mil magistrados brasileiros, que esse curso está disponível, o link está na página da MB para que nós possamos acessar. Lembrar que a magistratura é uma atividade de risco, né? A gente lida todo o tempo não só com a questão emocional, né, de decidir a vida, a liberdade, as situações mais importantes que levam o cidadão a buscar a justiça. É uma responsabilidade muito grande. Eu digo, sabe, doutor Augusto, que a gente vai para casa, às vezes a gente não leva o processo mais, né? Porque agora eles são praticamente eletrônicos, mas a gente leva a questão com a gente e às vezes aquilo nos atormenta mesmo durante dias para que nós cheguemos à melhor solução, que a gente consiga aplacar aquela desagregação, qualquer ela que seja. Então, é a tentativa da melhor solução. Mas nós temos também o risco físico, né? Que é aquele em que nós estamos expostos a atos de violência e muitos deles também em razão de distúrbios emocionais das pessoas que nos buscam. Então, esse treinamento que o senhor faz para a magistratura, isso é um presente, a gente quer muito agradecer. E é um treinamento constante, porque eu, por exemplo, eu estou sempre procurando ouvir as suas palestras, ler as suas mensagens nas suas redes sociais. Às vezes, uma única frase
já muda o nosso dia. Eu acho que acionando aquelas janelas importantes para a gente, acionando os mecanismos que nos tornam saudáveis. Então, eu queria muito agradecer, queria que o senhor deixasse aí uma palavra final para todos que nos ouviram aí atentamente. E eu termino, inclusive, deixando uma frase que é sua e que eu li ontem e que tem muito a ver com o que eu penso da vida e como eu conduzo, né, esses milhares de magistrados aí que estão sob meus ombros, essa responsabilidade de conduzir a magistratura, de representar a magistratura nesses 3 anos. O senhor diz o seguinte, que cada ser humano possui uma história fascinante, independentemente dos seus erros, acertos, vitórias e derrotas. Então, eu acho que o senhor quer dizer que nós somos autores da nossa própria história. E aí eu deixo aí a fala final para o senhor aí nos brindar nessa manhã maravilhosa, sem precedentes para a história da AMB. Obrigado, doutora Renata, pela sua sensibilidade, sua inteligência e sua preocupação, não apenas com o bom funcionamento da justiça, mas também o bom funcionamento da mente dos magistrados, para que a sua emoção, de fato, seja saudável. É indubitável que a magistratura é uma profissão de risco, porque a quantidade de trabalho intelectual e as consequências do trabalho intelectual são altíssimas, como é a psiquiatria, dentre todas as especialidades médicas, é de mais alto risco para depressão, para transtornos dos mais variados da psiquiatria e também para suicídio. Então, todas as pessoas que trabalham com vida, com riscos, com dores, com consequências mais sérias, podem registrar uma série de janelas que às vezes não sejam killers que nos encarceram por ser um trauma, mas são tensionais que vão asfixiando a leveza, a suavidade, o prazer de viver. Nós vamos deixando de contemplar o belo. E contemplar o belo é fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Contemplar o belo é fazer das pequenas coisas, né, um show para os nossos olhos. E a humanidade está perdendo a sua capacidade de contemplar o belo. Nós estamos na era dos mendigos emocionais. É outra denúncia minha mundial. Há milhões de pessoas, centenas de milhões, que moram em belos apartamentos e casas de condomínio, mas mendigam o pão da alegria. A emoção, ela é completamente democrática. Ter 1 milhão de reais não é... A emoção não respeita, não é 1000 vezes ser mais rico emocionalmente do que alguém que tem 1000 reais ou alguém que não tem nada no banco ou uma dívida. A emoção, ela precisa das pequenas coisas, precisa do nosso olhar deslumbrante, o nosso olhar capaz de aplaudir a existência como um fenômeno único e irrepetível para que ela possa se nutrir. Caso contrário, nós vamos perdendo a nossa capacidade de sentir prazer, de se doar, de amar, de se encantar com a existência. 20% das pessoas têm ou devem desenvolver um transtorno depressivo ao longo da vida. Estamos falando em mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Só que se você contabilizar outros transtornos psiquiátricos, 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões e meio de seres humanos, deve desenvolver ao longo da vida um transtorno. E nós precisamos aprender a prevenir esses transtornos, gerenciando as nossas emoções e administrando os nossos pensamentos. A nossa mente, a nossa emoção não pode ser terra de ninguém. A casa mais simples tem fechaduras, tem porta, tem janelas, mas a nossa casa mental frequentemente é terra de ninguém. Uma ofensa estraga o dia, uma crítica, uma rejeição, um problema para ser resolvido amanhã. Nós somos assaltados sem nenhuma capacidade de filtrar estímulos estressantes, que é outro erro da educação mundial, que está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. No curso Ansiedade, Combatendo a Ansiedade, eu falo de algumas técnicas importantes para reeditar a memória. Ninguém consegue deletar o passado. Você nunca vai deletar as pessoas que te feriram. Você nunca vai deletar se teus pais te machucaram de alguma forma. Se você sofreu bullying, rejeição, se você tem excesso de preocupação, tudo que está registrado não pode ser mais deletado.
há duas possibilidades apenas. Ou você reedita janelas através de enxertar novas experiências nos locos das janelas antigas, por exemplo, com a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu duvido de tudo aquilo que me controla. Duvido do sofrimento por antecipação. Duvido que eu não consigo transformar esse tédio em criatividade. Duvido que eu não consigo superar essa solidão e abraçar mais, pelo menos no distanciamento social, abraçar no meu coração, elogiando quem está ao meu redor. Eu critico minhas ideias perturbadoras e eu determino não ser escravo dentro de mim. Eu decido ser autor da minha história. Então a técnica duvidar, criticar e determinar, ela é poderosíssima. Eu não tenho tempo de falar, doutora Renata, mas a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. Ela pode ser usada tanto psicoterapeuticamente como pedagogicamente para proteger a emoção. Todos os dias, assim como escovamos os dentes, assim como lavamos as mãos várias vezes, devemos fazer a higiene mental, no silêncio da mente, com a nossa própria capacidade. E além de reeditar as janelas, nós temos a possibilidade de construir janelas ao redor do núcleo traumático, que são janelas light. Como, eu não vou entrar em detalhes, vocês vão ver no curso, a mesa redonda do eu. O nosso eu, ele tem de pilotar a aeronave mental, ele tem que dirigir o fórum da mente humana, ele tem que dirigir a empresa chamada mente humana, ele tem que impugnar, discordar, confrontar tudo aquilo que nos asfixia. A mesa redonda do eu, vocês vão aprender essa técnica nesse curso, faz com que você deixe de ser vítima e se torne autor da sua própria história. Portanto, eu encerro a minha live com a doutora... Deu uma falha. Cortou um pouquinho? Cortou um pouquinho. Então, eu vou encerrar dizendo que você seja um brilhante gestor da sua emoção. E se geri-la, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para você e para quem você ama, pois vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós, como eu digo no filme Vendedor de Sonhos, que agora vai entrar no circuito internacional da Netflix. Um beijo no coração. Um beijo, doutor Augusto. Muitíssimo obrigada. Não é à toa que o senhor é nosso orgulho nacional. Super best-seller em mais de 70 países, levando essa mensagem, a mensagem de um brasileiro que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com o ser humano, que se preocupa com o mundo. Quero agradecer muito, pedir para quem nos assiste que nos sigam nas nossas redes sociais, que a gente tem muita coisa bacana aí para apresentar para vocês durante a quarentena. As redes são @magistradosbr e @renatagil AMB, e sigam também as redes do próprio Dr. Augusto, que eu mesma sou seguidora fiel. Então, muito obrigada, um bom dia, uma excelente semana a todos que nos assistem. Um super abraço. Um beijo no coração. Obrigado. Beijo. Obrigado.